Palmeiras vacila, vacila e vacila e mais uma vez vacila. Tropeça contra um Internacional que vai cair para não brigar, um time horrível. E o Flamengo hoje não é líder, não é por causa da competência do Palmeiras, e sim pela incompetência que o Flamengo teve, que tropeçou também, né? Quando o Palmeiras tropeçava, o Flamengo também tropeçava, né? Parecia que era resultado combinado, que os dois combinavam de perder pontos, né? Mas agora não deu, né? O Palmeiras perdeu ponto, tropeçou pelo Internacional e o Flamengo foi e amassou o Vitória. Ganhou de 2-0, foi dois golaços. E eu vou falar pra você, podia ser 5, 6, 7 gols. Só deu o Flamengo o jogo inteiro. E os palmeirenses, né? Eu também sou palmeirense. Vou falar pra você, se não mudar o time do Palmeiras, o Flamengo vai ultrapassar. O Palmeiras era pra estar 12 pontos, não tá? Tava 8, agora perdeu mais um. O Flamengo tem um jogo a menos ainda que o Palmeiras, tem confronto direto. O campeonato tá muito aberto e o Palmeiras não para de vacilar. Não sei porquê, o time do Palmeiras aí parece que chegou o Barbosa, que acha um novo jeito de jogar, aí machuca o Gustavo Gomes, machuca o Vitor Roque, machuca o Paulinho. Paulinho veio, o Palmeiras não fez nada, só machuca, machuca, machuca sem parar. E o Flamengo não tem nada a ver com isso. Vai vencer o jogo, está muito perto do Palmeiras, chega na cola e o palmeirense tem que falar que o Palmeiras está desesperado. Os caras, vou falar pra você, não tá jogando nada, o Flamengo tem total condições de passar o Palmeiras. Eu sou palmeirense, então também tô falando um pouco sobre a minha opinião, né, indignação, não sei porque o time não joga, se tem elenco, cara. Eu vou falar pra você, já bora ver as reações rivais dos, né, dos Flamengo, que é os palmeirenses desesperados com o Flamengo na cola do Brasileirão. Mas, cara, eu falando você, é engraçado demais. O Palmeiras não consegue jogar, cara. O Palmeiras, hoje em dia, né? Hoje em dia não. Umas 2 semanas, o Palmeiras comemorou que o Almada e o Luiz Henrique não veio pro Flamengo, cara. Essa foi a comemoração. Porque o Palmeiras até se classificou, mas perdeu pro time reserva do Vitória de 3-2, tropeçou contra o Internacional e perdeu pro Atlético Mineiro, cara. O Palmeiras, depois da Copa do Mundo, tá jogando nada. E o Flamengo tem. Se o Flamengo aproveitar, eu tenho certeza que passa o Palmeiras. Mas sem enrolação, bora ver os palmeirenses aí do Turma do Amendoim, o que eles acharam sobre esse tropeço e o Flamengo na cola. O jogo terminou. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. André, meu Deus do céu. Acabou agora. Flamengo 2, Vitória da Bahia 0. O Flamengo encosta de novo 6 pontos, mas tem um jogo a menos e tem o confronto direto. Muito boa noite, André. O Palmeiras não dá um minuto de sossego e esse final de semana o Flamengo encosta novamente 6 pontos com um jogo a menos e tem o confronto direto com o Palmeiras. Boa noite, André. Inacreditável, desesperador. Flamengo que voltou a jogar bola com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta, com o Pulgar chutando de fora da área, coisa que faltou no Palmeiras. Inacreditável. Boa noite, André. A gente vê de novo o Flamengo encostado no retrovisor do Palmeiras. Inacreditável, desesperador. Boa noite, André. Boa noite, Lugó. Boa noite, amigos do chat. Sejam bem-vindos aí a mais uma live da Turma do Amendoim. O Palmeiras não faz a dele. O Flamengo bastou o primeiro tempo hoje para ganhar do Vitória, Lugó. O Flamengo teve acho que 19 finalizações contra 3 do Vitória. No primeiro tempo foi avassalador, 78, quase 80% de posse de bola. Ou seja, o Flamengo entrou para ganhar o jogo, diferente do Palmeiras, que entrou para tocar, entrou para sentir o adversário, entrou para ficar esperando uma oportunidade. O Flamengo foi lá e resolveu o jogo. É o famoso, chutou de fora da área. Estava difícil de entrar na defesa do Vitória. O Pulgar acertou uma sapatada de fora da área, abriu o caminho e o Vitória não ameaçou em momento algum o Flamengo, Lugó. O Flamengo no segundo tempo deu uma diminuída no ritmo, e aí o Vitória algumas vezes chegando, mas nunca chegando com efetividade, somente ciscando ali. O Flamengo perdendo alguns contra-ataques, aí ele tira todo mundo, coloca um time um pouco mais fresco, e aí sobra para um cara que é um grande nome para mim do Flamengo nos últimos 5 anos, é o Bruno Henrique, Lugó. Cara, o BH é extraordinário, cara. Eu vou falar pra você, o Bruno Henrique, ele joga bola pra caramba. Se ele fosse na Europa, os caras iam falar, ó, o jogador é de seleção, como que eu não convoco esse cara? Se ele jogasse um time médio da Europa, o West Ham, ele já era titular da seleção brasileira por muito tempo, cara. O que ele jogou aquela partida, acho que foi contra o Liverpool, na final do Mundial, um maluco bagaçoso lateral. Falando agora aquele bagaçoso, só lembrei do Gabigol dando aquela, como fala, aquela passada em cima da bola contra o Van Dijk, aquele lá virou meme. Mas o BH correu pra caramba, cara. Deixou o Arnold, né? O lateral, acho que era o Arnold, no chão um monte de vezes, deixou ele pra trás, cara. O BH, ele tem que ter mais reconhecimento, cara. E ele e o Dudu, que é também do Palmeiras, eu falo pra vocês, esses dois, comeu a bola no Brasil, cara. Esse é o grande nome do ataque do Flamengo nos últimos 5 anos, 5, 6 anos.
É um cara que sempre está presente, é um cara que decide, faz gol decisivo, é um cara que entra, não reclama de ficar na reserva, não faz tumulto de ficar na reserva, e sempre que entra, fez um gol importante hoje. Estava um joguinho de 1-0, podia numa cagada tomar um gol de empate, mas o cara foi lá, recebe uma bola no contra-ataque, vai, puxa para a perna esquerda e solta um canudo, e aí termina o jogo, Lugó. Merecido, o Flamengo jogou muito mais que o Vitória. O Vitória é só leão mesmo dentro do Barradão. E o Flamengo encosta no Palmeiras, porque são 6 pontos, mas eles têm um jogo a fazer com o Mirassol, que para mim eles devem ganhar esse jogo contra o Mirassol, com certeza, jogo no Maracanã. E aí vai ficar 3 pontos, Lugol. E aí, sei lá, até Palmeiras e Flamengo, confronto direto. Não sei se vai chegar lá e decidir o confronto direto. Precisa ver como é que o Palmeiras vai se portar daqui para frente, Lugol. Tá no mudo. Flamengo 2, Vitória 0, impressionante. Eu tava tentando secar aqui, mas no primeiro tempo não teve a menor chance. O Flamengo começou até com uma certa dificuldade, mas você vê, de fora da área, você vê como é importante o jogador arriscar um chute de fora da área. E tá aí, o Carrascal do Palmeiras, né, cara? De fora da área, foi na gaveta. Não sei se o goleiro do Vitória aceitou ou não, mas quando você tá com dificuldade de penetrar, André, você joga a bola, bate de fora da área e entra na gaveta. Você vê, jogo complicado, o Flamengo foi lá, meteu na gaveta 80% de posse de bola. O Flamengo foi pra cima do Vitória, não deu a menor chance do Vitória. O Vitória que tinha vencido o Atlético Paranaense no meio da semana na Copa do Brasil, tava todo mundo, o Vitória meteu 4 no Atlético. O Flamengo não tomou conhecimento do Vitória. Coisa que faltou para o Palmeiras fazer com o Internacional de Porto Alegre. É inacreditável. Você vê, quando o time está com fome, André, está com vontade de título, está querendo jogar, você pode até perder o jogo, mas não ter fome de vencer, não dá. É inadmissível o que aconteceu com o Palmeiras hoje à tarde. E tá aí, o Flamengo jogou sem tomar conhecimento, perdeu vários gols no primeiro tempo, mas quando precisa, Pulgar arriscou de fora da área. Bruno Henrique, é impressionante como joga esse cara. Para mim, ele é o melhor jogador do Flamengo nos últimos 7 anos. É o Bruno Henrique, era ele o Gabigol. Gabigol foi embora, o Bruno Henrique continuou e continua fazendo gol, continua sendo decisivo. Né? Tem vontade de jogar, tem uma certa idade, mas é engraçado, o cara tem uma certa idade, parece que ele é jovem. O Bruno Henrique parece que ele tem 25 anos. Os do Palmeiras, tudo jovem morto, com as línguas pra fora, não consegue ser protagonista. André do céu, Flamengo vence e faz 2-0 com o Pulgar, com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta voltando a jogar bem. O que me preocupa mais é a volta do Arrascaeta, André, que voltou a jogar bem. E ele, pra mim, junto com o Bruno Henrique, são os jogadores que decidem pelo Flamengo. E a gente sabe, o Pedro hoje até que não fez uma boa partida, não gostei do Pedro. O Paquetá voltou agora no segundo tempo, dando driblinho, né? Dando chapéu, muito mais querer fazer uma questão de exibição do que fato ser efetivo. Agora, Arrascaeta e Bruno Henrique jogam muita bola, André. Olha... E o Palmeiras está dando mole. Deu mole, o Flamengo já está a 6 pontos, com um jogo a menos, que é o jogo com o Mirassol no Maracanã. E confronto direto. Depois tem o confronto direto com o Nubank Park. E olha, se fosse no Maracanã, eu acho que o Palmeiras teria mais facilidade, porque no Nubank Park o Palmeiras está tropeçando uma atrás da outra. Tropeçou com o Fortaleza, tropeçou de novo hoje com o Inter, inacreditável. André, Arrascaeta jogando muita bola, voltando de fato como titular do Flamengo. Bruno Henrique, Pedro, voltando, Carrascal, Pulgar, olha, André do céu. Você acha que o Abel Ferreira vai conseguir segurar essa liderança do Palmeiras, André? É, isso aí, né, rapaziada? O Flamengo não tem nada a ver com nada, faz seu papel de líder do Brasileirão, né? Praticamente é isso. O seu papel de líder é o que joga dentro de casa com um time inferior, tem que vencer, é obrigatório vencer. Se você quer ser campeão, joga em casa contra uma equipe inferior, tem que vencer. E quando é muito inferior, como foi, 90% de posse de bola, um amassa o jogo inteiro. Aí tem que ser desse jeito. Flamengo 2-0 contra o Vitória é aquilo, né? Flamengo precisa de resultado. Chama o senhor Wilton Pereira Sampaio que ele resolve. Mas eu quero falar aqui, ó, é do Palmeiras. A gente não pode vacilar nesse Campeonato Brasileiro, gente. Cara, aí não, né? Falar sobre juiz é brincadeira, né? O São Paulo não, o Flamengo mereceu muita vitória, cara. Eu acho que esse joguinho aí, quando o Flamengo tropeça, o Palmeiras ganha. Aí os flamenguistas falam, o Palmeiras roubou. Ou agora que foi o contrário, né?
O Palmeiras vai falar, o Flamengo ganhou conta da arbitragem. Isso aí não tem nada a ver com nada, cara. Isso aí o Flamengo mereceu, foi melhor. Tem que ganhar, né? Ganhou, fez sua obrigação. Errado foi o Palmeiras que não ganhou, cara. E o Palmeiras não ganhou porque não conseguiu, incompetência mesmo, né? Porque a arbitragem em si não teve nada. A arbitragem machucou o jogo, pode ter. O Inter entrou fazendo cera, beleza, comeu alguns minutos. Mas o Palmeiras, mesmo assim, não fez nada no primeiro tempo. O primeiro tempo foi horrível, cara. Não tem espaço pra vacilar. Já vacilamos contra o Atlético Mineiro. Graças a Deus, o São Paulo conseguiu segurar o Flamengo. Hoje, vacilamos contra o Internacional. Vacilamos, o Palmeiras não jogou nada contra o Internacional que tá na zona de rebaixamento. E esse placar aqui é um placar esperado. Flamengo contra o Vitória, jogando no Maracanã. Era esperada essa vitória do Flamengo. Nesse momento, eu falo, segue o líder. O Palmeiras ainda assim, se o Flamengo ganhar a sua partida que tem a jogar contra o Mirassol, vai ficar 3 pontos do Palmeiras. Então, nesse momento, eu falo pra você, flamenguista, segue o líder. E pro Palmeiras, presta atenção no serviço aí, meu irmão. Não dá pra jogar essa bolinha que vocês jogaram hoje, não. Dá pra jogar essa bolinha que vocês jogaram contra o Atlético Mineiro, não, rapaz. Time quer ser campeão, não pode perder esses pontos dentro de casa, não. Vamos acordar pra que seja o último jogo que o Palmeiras jogue nessa tiriça aí no Campeonato Brasileiro. Tem um time que quer ser campeão, não pode jogar essa bolinha. E outra, segue o líder. Continuem aplaudindo. Continuem aplaudindo. Continuem a gratidão eterna. Eu, como influenciador do Palmeiras, como torcedor principalmente, tenho que vir aqui falar e lembrar vocês que eu tenho gratidão. Sim, eu acredito que o Palmeiras pode chegar longe nos campeonatos, como imagino que deve chegar e torço. Mas uma coisa é, o futebol que o Palmeiras joga, com as peças principalmente que tem disparadamente melhor que os 18 times do Brasileirão, né? Flamengo mesma pegada, é pífio. A formação não funciona, o time vive a base de cruzamento quando pega qualquer time organizadinho que se fecha atrás. Vocês acreditam que vai mudar alguma coisa o resultado do ano passado? Do time jogando desse jeito? Abel Ferreira, faz alguma coisa. Você não treina, você não faz seu time jogar por dentro. Eu preciso falar porque senão vai continuar, velho. Desculpa. Desespero da conta que tá muito, né? Tá tanto desespero que tá colocando na conta do Abel Ferreira, cara. Eu sou palmeirense, eu sou a favor que o Abel continue pelo menos até o final do ano. Se acontecer uma cagada muito enorme, que ele saia, né? Mas se o Abel sair, eu acho que vai ser pior ainda, porque vai ficar naquele momento, né, que o Flamengo também sofreu quando o Jorge Jesus foi embora, de tentar achar outro técnico, aí o técnico já não é correspondido, né, nos primeiros meses, 2 meses, já é mandado embora, cara, e vai fazendo isso até achar, né, o Flamengo entende bem disso, né, sofreu desse jeito, até hoje tá sofrendo, né, mas o problema não é o técnico que ensina, é o jogador que não joga nada, tinha que fazer uma reformulação, o jogador que pipoca e manda embora. Foi igual o Flamengo fez com o Andrés Pereira, né? Além que o Flamengo queria que o Andrés ficasse, né? Mas foi embora, cara. Pipocou, foi embora. Mas comenta a sua opinião pra vocês. O Flamengo consegue deixar o meu Palmeiras em segundo colocado? Consegue ultrapassar no Brasileirão? Comenta aí. Tamo junto. Falou.